Quer saber como o freelancer me proporcionou criar meu próprio negócio e vender para mais de 30 países só com o meu computador, do conforto da minha casa, trabalhando todos os dias apenas 3 a 4 horas por dia? Então vem comigo que hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha jornada como freelancer e como essa jornada, que começou como um hobby e uma forma de ganhar uma renda extra, me tornou em um empresário internacional que fatura mais de 6 dígitos por ano e já vendeu para mais de 30 países. Fala, meu querido, meu nome é Lucas Vilovait e hoje eu venho contar para você um pouquinho sobre a minha jornada, como é que eu comecei como freelancer e como que foi o meu caminho até sair do zero, da primeira venda, até hoje, onde eu tenho mais de 460 vendas, com vendas já feitas para mais de 30 países, inclusive países que eu nem sabia que existiam. Eu acredito que muitas das pessoas que vão começar no freelancer vão passar por muitas das dificuldades que eu passei lá no início. E isso não é à toa. A gente não cresce do nada e no meio da nossa jornada vão ter dezenas, se não centenas de desafios. Eu posso te dizer isso com toda certeza que se você quer ser alguém que é diferenciado naquilo que você faz, não importa se é no freelancer ou em qualquer outro aspecto da sua vida, você vai precisar dedicar mais energia e pagar o preço por aquilo. Eu sempre falo para os meus mentorados e também aqui nesse canal que você não deve começar no freelancer para ser só mais um. E toda essa minha jornada é a prova, através da minha vida, que você não tem que pensar que você é só mais um no mercado e muito menos ficar se equiparando aos teus concorrentes. Eu quero compartilhar com você algumas estratégias e também algumas dificuldades que eu enfrentei durante todo esse percurso que me fizeram se tornar um dos melhores freelancers no meu nicho e atender mais de 30 países com mais de 400 clientes diferentes. Então, se você também tem o sonho de se tornar um freelancer, mas não qualquer freelancer, realmente um empresário internacional que utiliza o freelancer como uma ferramenta para você atingir novas barreiras, vem comigo que você precisa saber de muita coisa. A minha jornada como freelancer começou em 2020. Em fevereiro de 2020, eu criei a minha conta no site chamado Fiverr. Desde novo, eu tive muita facilidade com o inglês e já no meu primeiro estágio, eu consegui um estágio numa empresa aqui em Florianópolis que era a autorizada da Apple. E nessa empresa eu consegui desenvolver o meu inglês muito mais porque eu me comunicava com vários estrangeiros que chegavam na empresa diariamente. Nessa empresa também eu fiz alguns cursos disponibilizados pela Apple de atendimento ao cliente e também de vendas e me tornei um técnico certificado da Apple. Só que ao decorrer do tempo trabalhando com carteira assinada eu realmente não consegui me identificar. Eu precisava empreender e achar uma forma de me tornar livre, trabalhando a hora que eu queria, para quem eu quisesse e pelo preço que eu achava justo. Afinal, quando você é carteira assinada, você não tem muita escolha. E quando eu fui demitido dessa empresa, eu recebi o meu seguro-desemprego e tive a oportunidade de ficar 1 ano em casa com as despesas pagas. E eu duvido você adivinhar o que aconteceu com toda essa grana que eu recebi. Mais ou menos uns 10 mil reais. Bom, eu gastei todo esse dinheiro e no final não tinha mais nada. Eu passei 1 ano inteiro tentando fazer de tudo na internet e nada funcionava. E no final desse período foi quando eu criei a minha conta no Fiverr e eu realmente esqueci da plataforma. Criei o produto lá, deixei e esqueci. Chegou a pandemia, não tinha mais dinheiro para pagar as contas, precisei ir morar com a minha mãe. E enquanto eu morava com a minha mãe foi quando saiu a minha primeira venda no Fiverr. Um cliente entrou em contato comigo, a gente fechou o negócio ali e foi ali que eu fiz a minha primeira venda. Eu faturei $20. Naquela época, para mim, $20 era bastante coisa, eram R$100 para quem estava desempregado, morando às custas da mãe com 20 anos de idade, era bastante coisa. E essa foi só a minha primeira venda. Só que não foi realmente um mar de rosas os meus primeiros meses. Tive que passar por muita coisa e como você pode ver nesse gráfico, o meu faturamento não foi muito grande. Levaram alguns meses até que eu conseguisse me destrinchar e ter um faturamento realmente significante para que eu conseguisse bancar a minha vida sozinho, sem depender da minha mãe. E foi nessa dificuldade, tentando encontrar uma forma de escalar os meus resultados, que eu descobri as minhas primeiras estratégias que até hoje eu utilizo e realmente destrincharam o meu faturamento. Quando eu comecei a aplicar essas estratégias, eu nunca mais faturei menos do que um salário mínimo através do Fiverr. E cada ano que se passa, o meu negócio vem crescendo mais e mais. Eu entendi que para a gente ter um bom faturamento em qualquer plataforma de freelancer, a gente precisa de alguns aspectos. Primeiro, sempre estar afinado nas vendas. E quando se trata de vendas, é realmente você ler livros, melhorar, estar sempre em contato com pessoas que vão te dar o conhecimento que você precisa, podcast, livros. Um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que está querendo começar a vender é a Bíblia de Vendas,
um dos meus mentores, recentemente se baseou nesse livro. E ano passado, quando eu comecei a aplicar cada vez mais e mais essa estratégia de venda, eu consegui mais do que triplicar o meu faturamento dentro da plataforma. Mas acima de qualquer venda, eu acho que tem uma raiz muito básica e muito verdadeira que eu aprendi com o Paulo Vieira nesse livro aqui, que é você ter autorresponsabilidade em tudo aquilo que você faz. Se o cliente não fecha com você, a culpa não é do cliente nem do preço, a responsabilidade é sua. E isso te permite com que você abra os olhos para identificar o porquê que as coisas não funcionaram. Ao invés de você ficar murmurando e achando defeitos em todas as coisas que você faz, assume a responsabilidade e realmente identifique o porquê que o cliente não fechou com você, para que a próxima oportunidade que você tiver de fechar com um cliente, você faça a coisa certa. E o terceiro ponto que eu descobri já logo de início também foi entregar uma garantia incondicional. Não importa se eu tinha trabalhado 8, 16, 24, 30 horas para o cliente, se o meu serviço não ficou de acordo com aquilo que o cliente esperava, eu simplesmente devolvia o dinheiro e o cliente ficava satisfeito. Mas Lucas, como assim? Você trabalhou, entregou, o cliente não gostou e você devolveu o dinheiro, cancelou o pedido e não ganhou nada por isso? Exatamente. E dentre todos os meus 400 pedidos no Fiverr, eu vou te dizer que eu tive que fazer isso quase 100 vezes. Só que eu vou te dizer uma coisa que a maioria das pessoas não percebem, principalmente os freelancers. Quando a gente trabalha como freelancer, a nossa reputação é ouro. Então do que adianta você preferir o dinheiro e ganhar um review negativo que vai te prejudicar a longo prazo e jamais vai sair do teu perfil? Não é muito mais fácil, de repente, você cancelar aquele pedido, evitar de receber um feedback negativo do teu cliente e também cultivar a longo prazo uma política onde os teus clientes vão sempre deixar 5 estrelinhas para você no seu perfil? Essas foram as principais estratégias que eu apliquei já logo no começo e continuo aplicando até hoje, que me permitiram destrinchar e virar uma chave muito grande no freelancer. E desde então, eu fui subindo cada vez mais e mais no algoritmo da plataforma. Eu não sei se você sabe, mas todas as plataformas de freelancer, assim como o YouTube, têm um algoritmo. E um algoritmo não vai te colocar no topo da noite pro dia. Leva um tempo até você ensinar. Você precisa fazer as coisas da forma certa, entregar pedido no prazo e várias outras coisas que vão fazer com que o algoritmo, com o tempo, vai te entregando mais oportunidades e novos clientes. Então você precisa sim ter paciência, mas existem algumas estratégias que você não fica refém do algoritmo para faturar mais. Afinal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não precisa necessariamente ter mais clientes para faturar mais. Mas sim, você precisa entender muito bem daquilo que você faz e identificar novas oportunidades de vendas para aqueles clientes que já entram em contato com você. Mas calma, que isso é assunto para outro vídeo. E se você quer que eu crie um vídeo ensinando as melhores formas de você extrair o máximo de vendas que você consegue para cada cliente, para você maximizar o teu faturamento, comenta aqui embaixo para mim que eu vou ficar feliz de gravar um conteúdo específico para você falando sobre esse assunto. E aplicando essas estratégias, você acreditando ou não, o meu faturamento foi subindo e aumentando a cada ano que se passa. E no meio da minha jornada começaram a aparecer novas oportunidades. Eu sei que é contra as políticas do Fiverr e eu também sei que é contra as políticas de qualquer plataforma de freelancer mais séria você entrar em contato direto com o cliente fora da plataforma. Mas em alguns casos, as ofertas são literalmente irrecusáveis. Durante todo esse meu processo de quase 3 anos e meio, eu tive, não uma nem duas, mas algumas oportunidades de trabalhar diretamente para empresas dos Estados Unidos ou da Europa, fazendo com que eu ganhasse por hora trabalhada. Então, veja bem, através do Fiverr, empresas que confiaram e viram meu portfólio, fizeram uma compra comigo dentro da plataforma e depois de ver os meus resultados, me contrataram diretamente. Sem dúvidas, essas oportunidades são responsáveis por uma boa quantia do meu faturamento. Mas não se engane, o Fiverr também tem mais de 50% de todos os meus resultados até hoje. E é por isso que eu sou muito grato a essa plataforma. Mas agora que eu já te contei um pouquinho sobre todos os pontos positivos e dessa linda jornada, eu também quero compartilhar com você um pouquinho sobre as minhas dificuldades. Mas antes de eu compartilhar as minhas dificuldades, se você está gostando desse conteúdo e acha que está te ajudando e você quer saber um pouquinho mais sobre freelancer, como começar ou qualquer outra dúvida, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida específica, escreve aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de te ajudar a gravar um conteúdo específico para você.
Como todo grande empresário e dono de negócio, eu tive muitas dificuldades. E elas são bem recorrentes, tá? Não acho que trabalhar como freelancer é um mar de rosas. Tem uma frase muito legal que eu acho que foi meu pai que me falou, eu não sei se essa frase é de outra pessoa, mas ele sempre me falou que trabalho se chama trabalho porque dá trabalho. Então, se você quer ganhar mais, quer aumentar os teus resultados, não existe caminho mais curto. Você precisa pagar o preço por aquilo. E olha, eu tive que pagar um preço alto para muitas coisas, mas eu vou te dizer que valeu cada noite que eu tive que deixar sem dormir, cada dificuldade, cada conversa longa com o cliente, cada projeto que me deu dor de cabeça, valeu muito a pena. Afinal, hoje eu colho os resultados disso tudo na vida que eu levo. Eu posso viajar a hora que eu quiser, só boto meu notebook embaixo do braço, tenho meu carro, minha casa. Então o freelancer realmente me permitiu ter muitas ferramentas que trabalhando como carteira assinada eu jamais teria. Mesmo se eu tivesse finalizado a minha faculdade, eu não ia ter o nível de vida que eu tenho hoje em tão pouco tempo. Então o freelancer é algo que transformou a minha vida. E essa transformação teve um preço, bem alto inclusive. Muitas vezes trabalhei forte, duro, entreguei para o cliente aquilo e tive que cancelar. Mas existem outras coisas, outras dificuldades que no meio do caminho vão deixando a gente um pouquinho desanimado e que com certeza a gente precisa encontrar formas de se transformar e passar por esses desafios sem desanimar. Eu acho assim que o maior desafio que eu tenho constantemente lutado nesses últimos 3 anos é a questão de escalar os meus ganhos sem que eu precise lotar a minha agenda. E sim, eu sei que eu já te entreguei essa resposta, que eu posso extrair mais vendas dos meus clientes, mas isso não são coisas que a gente descobre da noite pro dia. E muitas vezes eu acabo cometendo erros na minha vida pessoal e eu preciso de mais dinheiro, preciso encontrar formas de escalar os meus ganhos, ou às vezes até mesmo emergências na nossa vida pessoal acabam ocorrendo, temos contas para pagar e eu preciso me sobressair e acabar pegando mais pedidos. E quando esses pedidos vêm, a gente sempre acaba tentando encontrar uma forma fácil de sair deles, né? E a maioria das vezes o que eu fazia era simplesmente trabalhar por mais tempo, entregar, só que estava acabando comigo. Eu estava tendo problemas de saúde, dificuldades e já realmente estava saturado do meu trabalho. Foi então que eu comecei a encontrar formas de limitar os meus pedidos e cobrar mais por isso. E isso tem funcionado muito bem. E outra coisa também que eu tenho tentado fazer é contratar pessoas, freelancers também, e comissionar essas pessoas para me ajudar a entregar os meus pedidos. E esse é um desafio gigantesco que eu tenho, porque uma das maiores dificuldades como freelancer ou em contratar freelancer é justamente você encontrar alguém que entrega aquilo no prazo e entrega o que você espera. Eu, como um bom freelancer, jamais imaginaria que eu teria tanta dificuldade assim para encontrar boas pessoas no mercado. E isso só comprova aquilo que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta. O bom freelancer é aquele que identifica problemas que o cliente dele nem sabe que vai ter e entrega tudo de acordo com o que foi planejado, na data, no horário e ter uma boa comunicação. Eu acho que se você fizer isso, você já vai estar muito na frente de 90% dos outros freelancers. E outra grande dificuldade que eu tive recentemente também foi com a questão de impostos mesmo. Você como freelancer não é muito bem visto aqui pelo governo brasileiro na questão de impostos. Você precisa ter um bom contador para que você não pague taxas abusivas por receber dinheiro em outras moedas ou por trabalhar em casa como programador, por exemplo. Então, uma grande dica que eu deixaria para você que está começando agora, assim que você ultrapassar um salário mínimo ou um pouco mais do que isso, já logo vá e entre em contato com um contador, entre em contato com uma pessoa que entende do assunto, pegue pessoas que realmente têm experiência nessa área para que você não deixe acumular. Isso acaba te prejudicando a longo prazo e você corre um risco muito grande de ter que pagar uma multa para o governo brasileiro. Mas apesar de todas as dificuldades que eu tive no decorrer dessa minha jornada, das noites sem dormir, das felicidades que o freelancer me deu, eu com certeza acredito que o freelancer é algo que vai revolucionar o mercado de trabalho nos próximos anos. Agora, com a inteligência artificial, muitas pessoas estão inseguras com questão de trabalho e tal, mas eu realmente não acho que a inteligência artificial vai impactar tanto assim os bons profissionais. A inteligência artificial pode fazer literalmente de tudo, mas a inteligência artificial não deixa de ser um robô. Eu tenho visto recentemente várias pesquisas da Forbes e de outras grandes revistas internacionais muito animadas e avisando com bastante antecedência sobre a revolução no mercado de trabalho que vai acontecer. O mercado de trabalho mundial ele já está entrando em colapso e as grandes empresas estão com dificuldades cada vez maiores de contratar boas
pessoas. E quando eu falo de contratar, eu não estou falando de assinar a tua carteira, não. Pessoas que tenham realmente habilidades diferentes, estejam dispostas a trabalhar de suas casas e entregar aquilo que outras pessoas não entregam, mesmo que essas pessoas acabem não tendo certificações ou sendo formadas academicamente. Então eu vou te falar uma frase que eu sempre falo para os meus mentorados, que às vezes desanima, mas às vezes deixa muitas pessoas animadas. Eu comecei no freelancer trabalhando com Minecraft. Eu transformei o meu hobby em um negócio internacional. Eu não uso basicamente nada do que eu aprendi na minha faculdade e eu também não sou formado em nenhuma faculdade. Então a pergunta que eu deixo para você é: se eu, que não tenho conhecimento acadêmico, que transformei um hobby de jogar em um negócio gigantesco internacional, imagina o que eu poderia fazer se eu tivesse uma formação acadêmica ou um conhecimento muito mais específico e habilidades muito mais específicas. Se coloca no meu lugar, se você tem faculdade, o quão grande você poderia ser se você conseguisse atender literalmente qualquer lugar do mundo falando inglês, ou quantos clientes você poderia ter com esse hobby maravilhoso que você tem, com essa habilidade que você vem cultivando de repente até desde criança. Não subestime aquilo que é simples para você. Muitas outras pessoas, talvez milhares ou milhões de pessoas no mundo inteiro, estão procurando agora, nesse exato momento, por essa habilidade maravilhosa que você tem. Eu acho que essa é a grande chave do freelancer que muitas pessoas não percebem. Você não fica preso a certificações, faculdade ou empecilhos burocráticos para que você possa vender para o teu cliente. Pelo contrário, você só precisa apresentar a solução que ele está procurando. Eu sei que esse vídeo ele ficou um pouco denso, com muita informação, mas eu realmente precisava compartilhar com você todas essas informações. E sim, o freelancer transformou minha vida e eu acredito com toda certeza que ele pode transformar a sua. Então, se você tem alguma dúvida, ficou confuso em algum desses tópicos, escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder e clarificar todas essas informações. E se você gostou do conteúdo e procura entender mais sobre o freelancer, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com algum dos teus amigos que também pode gostar desse conteúdo. Isso vai me ajudar muito a continuar entregando esse conteúdo de alto valor para as pessoas que buscam uma forma de renda extra ou até mesmo montar o seu próprio negócio trabalhando só pela internet. Eu sou Lucas Vilovite e eu te vejo no próximo vídeo.